Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal. Mais um dia de vida, que bênção, que graça. Nós precisamos louvar a Deus, agradecer sempre. E que Deus nos conceda a graça de sermos nutridos pela sua palavra. Estamos aqui para meditar o Evangelho do dia. João capítulo 8, versículos de 51 até o versículo 59. Que mensagem profunda o Senhor traz para nós nesse diálogo que Ele está tendo aqui com os judeus. Quanto ensinamento nós temos, já nos preparando aí para a Páscoa, para esse Deus que se manifesta como aquele que veio libertar, aquele que veio trazer vida plena, aquele que se apresenta como a palavra encarnada e que vai nos trazer a salvação. Olha só quanto ensinamento importante para nós, que nós possamos estar com o coração aberto para acolher a mensagem do Evangelho. Que você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, deixa aí teu comentário também, ajuda a compartilhar esta mensagem para chegar a mais e mais pessoas. Então o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus: agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes: se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte. És porventura maior que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretende ser? Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, de quem dizeis é o nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então os judeus: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que interessante Jesus dizer que se alguém guarda a sua palavra, jamais verá a morte. Interessante até porque parece algo contraditório. Porque Jesus morreu. O próprio Jesus passou pela morte. Então, o que ele quer dizer com isso? Primeiro, o que ele quer dizer em guardar a sua palavra? Quem guardar a palavra? O que significa esse guardar a palavra? É claro que não é guardar de reter esta palavra, mas no sentido de que ela é tão importante, ela é tão valiosa que você precisa guardá-la muito bem para não perder. É como se você tivesse aí na sua casa um valor equivalente a 10 mil reais, uma barra de ouro. Você não vai deixar em qualquer lugar, na estante, numa mesa, no sofá, em cima de uma cadeira, como se você deixaria qualquer outra coisa que não tem tanto valor. Como é algo muito valioso, você ia guardar num banco, num cofre, você ia deixar bem escondido, bem guardado, para não perder, porque é algo muito valioso. Então esse guardar a palavra aqui é nesse sentido de não perder a palavra, não perder a mensagem de Jesus, não deixar essa mensagem sem valor, deixar ela passar despercebido, como se fosse uma coisa sem valor que você não dá muita atenção para ela, que você simplesmente deixa em qualquer lugar e não está nem aí, não tem medo de ser roubado. A palavra, ela é algo muito valioso e você não pode deixar ela solta por aí. Você precisa acolher a mensagem de Jesus que nos traz a salvação. A mensagem que muda a nossa vida é palavra de vida eterna. A palavra de Jesus é palavra de vida eterna. Essa palavra de vida eterna é que vai nos garantir a vida eterna. Então, não podemos desperdiçar essa palavra. Ela é muito valiosa. Ela tem que ser guardada. Ela tem que ser muito bem guardada.
A exemplo de Maria, que diz a palavra que ela guardava todas as coisas no coração, porque era valioso demais, era precioso demais para ficar assim de qualquer jeito. Não podemos ouvir a palavra de qualquer jeito, assim, né, nas pressas, meditar de qualquer jeito. Ela é importante demais, é valiosa demais. A Bíblia não é um amuleto, não é um objeto de superstição que a gente simplesmente deixa lá na estante, aberta, no Salmo 90, ali como que, sei lá, fosse só para espantar mal-olhado, alguma coisa assim. Não, ela não é um objeto de superstição, é palavra de Deus valiosa, tesouro valioso. É precioso demais para ficar em qualquer lugar, tem que ser guardado. E esse guardar aí, a palavra é ainda muito mais profundo do que você não deixar ela se perder, é você aplicar na sua vida, é a prática da palavra. Então guardar a palavra é de fato você também colocar em prática aquilo que você ouve. E a palavra aqui é o próprio Jesus. O Evangelho de João vai apresentar Jesus como o Verbo que se fez carne. O verbo é a palavra em movimento, palavra em ação. Jesus é a palavra em ação, a palavra na prática. Jesus, com o seu ensinamento e as suas ações e reações, ele é a palavra por excelência. Essa palavra deve ser guardada, ou seja, o ensinamento, o exemplo de Jesus deve ser guardado. Eu devo seguir Jesus, imitar Jesus, colocar em prática aquilo que ele ensinou e fez. Isso é guardar a palavra. E aí nós não vamos ver a morte, por quê? Por que aquele que guardar a palavra não verá a morte? Porque Jesus é a vida. Se ele é a palavra que precisa ser guardada, então ele é vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos então guardar esta palavra, colocar em prática o seguimento de Jesus para que nós possamos ter a vida eterna. Jesus não estava falando de uma morte física, porque até ele passou pela morte. Jesus estava falando da vida eterna. Então guardemos a palavra, guardemos o próprio Cristo com o seu ensinamento todos os dias. Coloquemos em prática aquilo que ele nos deixou como exemplo, coloquemos em prática os seus ensinamentos, porque assim nós teremos a vida eterna. E a vida eterna também não é depois que você morre, não. A vida eterna começa aqui. A partir do momento que você começa a seguir Jesus, começa a colocar em prática os seus ensinamentos, a sua vida eterna já começou. Você já não vê a morte, porque a morte a morte aqui nessa terra não é quando você morre fisicamente, é quando você se afasta de Jesus, se afasta da palavra, se afasta de Deus. Essa é a pior morte. Quando você se afasta do ensinamento de Jesus, da prática de Jesus e começa a praticar outras coisas que são contrários àquilo que ele ensinou. Isso já é a morte. E a vida eterna é quando você começa a seguir Jesus, quando você começa a colocar em prática os seus ensinamentos. Sua vida eterna já começou. Então nós estamos com as portas abertas para o reino, para a vida eterna. Está aqui na palavra, está aqui no ensinamento de Jesus, no exemplo que Jesus nos deixou. Não experimentemos essa morte de nos afastar disso. Não queiramos viver nossos próprios princípios e valores da nossa própria cabeça ou influenciados por tantas coisas. Não, vamos seguir o que Jesus nos ensinou, colocar em prática o que ele nos ensinou. Teremos vida dessa forma. Acolhamos então sempre a palavra de Deus, guardando no coração como um tesouro muito valioso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.